Bell sendo sequestrado pelo Redin foi mais brutal e diferente do anime do que você imagina. Embora o anime ainda assim tenha sido bom, a light novel pelo menos eu achei mais badass, mais legal esse momento. A reunião da família Freya também nos trouxe mais informações do que o anime te mostrou, e algumas informações bem incríveis, principalmente sobre o Hogni e o Redin inclusive. Muitas coisas foram cortadas nesse primeiro episódio de DanMachi surpreendentemente, foi só o primeiro e ainda assim muita coisa foi deixada de lado, mas eu vou contar tudo pra você, afinal eu amo DanMachi, já que se não fosse por essa obra eu não teria este canal maravilhoso aqui. Então se você quer ver DanMachi nessa temporada, meus amigos, nesse final de ano, você tá no canal certo. Por isso não perde tempo e se junte à comunidade Grid para receber o melhor do mundo otaku. Agora Horário havia acabado de passar pelo Festival da Elegia, aquele que honra os mortos, e que foi abordado no volume 15 da Light Novel, que foi cortado do anime, obviamente. Então, no volume 15, que foi cortado e não apareceu ainda, teve um festival, um dos grandes festivais de Horário. E embora Horário seja uma cidade viva que nunca dorme, nessa época do ano, eles ficam em silêncio. Em respeito aos mortos na Elegia, a cidade fica pacífica, escura, sem barulho, os aventureiros bebem em silêncio, os bares não são tão animados quanto normalmente são. Até a chegada do Festival da Deusa, Horário ficaria um clima mais ameno, sem comemorações. Este é o único momento do ano em que Horário fica em silêncio verdadeiramente. E enquanto a cidade estava assim, nós temos uma reunião no Castelo Folkvangr, a base da família Freya. Ela é uma mansão enorme que fica no centro de um gigantesco campo que é cercado por altas muralhas, o lar da família Freya, e aqui os executivos se reuniam em uma mesa redonda, sob as ordens de Otar, como nós vimos no anime. E essa, é claro, é uma reunião de emergência, não é algo que eles planejavam fazer. Otar chamou eles de última hora. Aqui, enquanto começava a conversa, quando Hogni fala um pouco com seus versos agourentos, nós ficamos sabendo algo que todo mundo já percebeu, mas aqui é oficial revelado: Hogni é um elfo negro, algo que é raro até mesmo para os padrões de Horário. Embora não seja comum você ver elfos normalmente, ver elfos negros é ainda mais raro nesse mundo. Se os elfos já ficam em suas florestas e mal saem delas, os elfos negros são piores ainda. Raramente um deles tem contato com o mundo exterior, e o Hogni aqui é uma raríssima exceção disso. Mas enfim, o ponto aqui é que elfos negros são extremamente raros nesse mundo, e Hogni sendo um e ainda de alto nível na família Freya, nos mostra o quão grande é essa família. Aqui ficamos sabendo que o epiteto de Hogni entre os deuses é Sik Edgelord, e se você sabe o que significa isso, você sabe o que é. Do outro lado, é claro, nós temos Redin, e aqui nos é dito que, embora eles não queiram ou desejem, os dois elfos são vistos frequentemente como uma dupla pelo mundo, sendo ambos deles espadachins mágicos extremamente poderosos. Então, embora Hogni e Redin sejam muito parecidos, lutem da mesma maneira, sejam do mesmo nível e sejam da mesma família, eles não querem ser vistos como uma dupla, mas todo mundo vê eles como uma dupla. De resto, foi como nós vimos no anime, o Allen ficando irritado e saindo, dizendo que obviamente ele protegerá Sheer no caso. E sabe por que ele falou obviamente aqui? Porque não é a primeira vez. Isso é outra coisa que o anime também cortou em temporadas passadas, mas já houve casos onde nós vimos o Allen protegendo a Sheer em outras situações, e o Bell viu isso. O Bell já viu o Allen proteger a Sheer antes, mas porque ele não fez uma conexão entre ela e a família Freya antes, é porque ele é um idiota, um imbecil. Mas basicamente nós já temos esse histórico do Allen ser um guarda-costas da Sheer e não exatamente da Freya. Então por isso que aqui, obviamente, ele vai proteger a Sheer como ele disse, porque ele já é o protetor dela há mais tempo. E enquanto o Allen saía, Redin ficou imerso em seus próprios pensamentos, o que provavelmente tem a ver com o que ele fará no final deste episódio, no caso, o ataque ao Bell. E essa cena inteira é muito interessante e peculiar porque nos mostra mais da família Freya. Isso nos mostra que eles não são completamente malucos, embora eles também sejam meio malucos. Por ser a família mais poderosa de Horário e sempre ter semblantes extremamente sérios em todas suas aparições até agora, muitos de nós pensávamos que eles eram os vilões perfeitos em nossas mentes. Para nós, eles eram os caras sem emoção, extremamente fortes, que se precisavam de algo, eles tomavam através da força, e isso não está exatamente errado. Mas aqui vemos que quando o assunto é a sua deusa, eles perdem a cabeça, extrapolam e agem de maneira bem parecida com a Loki família. Principalmente os Gullivers e os Hogni, que são meio que um alívio cômico ali. E eu acho que é muito importante mostrar isso, porque para humanos
humanizar a família Freya mais. Até o momento, eles eram antagonistas extremamente poderosos e distantes. Nós vimos eles em poucas cenas, e eram cenas em que nós olhamos e pensamos, meu Deus, esses caras são muito zica. Quando na verdade, eles não são sempre assim. Então essa interação entre eles para desmistificar eles e mostrar que de fato eles também são humanos, eles também são aventureiros comuns, é muito importante para a história e para esse arco, onde eles serão chaves principais também. Seguindo, durante a manhã seguinte, vemos Belle indo até o Benevolent Mistress para se encontrar com Sheer e perguntar a ela sobre sua carta de amor. E aqui, enquanto Belle tinha mil pensamentos sobre as motivações dela e como ele realmente queria que isso fosse uma brincadeira da garota, embora seria muito doloroso se realmente fosse, o Belle basicamente confirma algo que a Sheer mesma falou antes. Agora ele está todo nervoso pensando sobre isso, pensando nas possibilidades e tudo mais. E ele pensa que nunca teria se sentido assim se ela tivesse o convidado durante uma de suas conversas normais que ele sempre tem. E ela mandou a carta querendo justamente esse efeito. Ela não queria que ele levasse esse pedido de maneira leve, ela queria que ele soubesse que isso é sério. E através da carta ela conseguiu isso, porque ele mesmo admite que se não fosse pela carta, ele acharia que ele estava zoando com ele. E então nós temos Redin chegando até Belle, e essa cena foi bem diferente, amigo. Enquanto Belle corria em direção ao Benevolent Mistress, uma mão saiu de um beco e o pegaria cobrindo sua boca, o arrastando para as sombras, sem que ele pudesse pedir ajuda. E o Belle ficou extremamente abalado aqui, afinal ele é um nível 4 e o nível 4 mais poderoso da cidade, e ainda assim ele foi completamente inútil, sua força não fez nenhuma diferença, arrastaram ele como se ele fosse um boneco. Belle foi arrastado com uma mão e essa mão o segurou no ar, torcendo seu pescoço e não permitindo que ele respirasse, até que depois de um tempo o Redin o jogou dentro de outro beco deserto. E então aqui o Belle entrou muito em pânico nessa situação de ser capturado. Ele não foi atacado, ele foi capturado de maneira opressiva e absoluta. Belle não teve chance de lutar contra o Redin, ele apenas foi pego. E logo ao perceber Redin, quando Belle ia gritar por ajuda, Redin ordena que ele não faça barulhos ou sua garganta será esmagada pelo elfo. E isso não foi uma ameaça, foi um aviso. Logo Belle começaria a tremer na frente de Redin, que fala que o irá levar agora e ele não tem direito de se opor a isso. E como podemos ver, foi bem diferente do anime. No anime eles lutam. Aqui o Redin simplesmente oprime Belle com sua força absoluta e o leva à força. O Belle foi capturado, esmagado e oprimido pelo Redin em pouquíssimo tempo, sem nem ter chance de fazer nada. A cena de luta que o anime fez foi bem boa e valeu a pena ser vista, sem sombra de dúvidas. Foi uma extensão legal que o anime fez, mas na novel, onde o Redin esmaga o Belle com sua força e o leva facilmente, também foi muito boa. E também ajuda a mudar o caráter do Redin, porque o Redin não é alguém paciente. Ele não vai lutar contra o Belle, ele é forte, ele vai esmagar o Belle e o levar com ele. Além disso, no anime, a cena estava meio incorreta também. Nós vemos o Belle conseguindo segurar seu próprio chão contra o Redin aqui, resistindo a ele um pouco. E de fato, em uma luta real, o Belle conseguiria fazer isso até certo ponto. Ele conseguiria resistir um pouco contra o Redin, que é um nível 6. Mas não tanto quanto o anime mostrou. O Belle conseguiria resistir um pouco? Conseguiria. Mas tanto quanto o anime mostrou, não, ele já teria sido esmagado e perdido contra o Redin também, porque isso inclusive é algo que nós vamos ver mais pra frente, os dois lutando de novo. E agora nós temos outra cena que o anime cortou também, que é um monólogo da Sheer para com a Freya. Eu não sei se eles pretendem colocar ainda, mas eu vou falar aqui para o caso eles não colocarem, já que era para ter acontecido antes da batalha contra o Redin. Isso é mais um pouco sobre o encontro de Sheer e Freya, a audiência secreta que as duas tiveram e ninguém mais sabe, junto com o desafio e o contrato que as duas fizeram ali. Sheer revelou a verdade do seu coração, que ela também ama Belle por quem o garoto é. E essa confissão surpreendeu a Freya, de maneira que ela nunca deixou antes aparecer no seu rosto, admitindo que não esperava por essa situação. Aqui Sheer explica que ela sempre foi uma farsa. Ela sabe que ele é apenas uma ferramenta para a Freya usar. Mas ela pergunta se ela poderia ter um pouquinho, mesmo que fosse um pouco, de um dia do Festival da Deusa, para passar com Belle. Ela quer passar um dia com ele e ver qual das duas poderia ganhar o coração de Belle. Ela quer uma competição justa para ganhar o garoto. E de maneira descarada e arrogante, ela pediu isso para Freya. Sheer sabia que seu pedido era imprudente e petulante, mas ela não queria desistir e não tem como voltar atrás agora. Se ela deixasse essa chance escapar, ela se arrependeria pelo resto de sua vida, e ela sabia disso. Freya ficou um bom tempo em silêncio, pensando sobre essa proposta. Ela não sabia sobre os planos da garota, muito menos sobre
sobre a grande traição que a Sheer estava planejando contra ela. E enquanto a Sheer pensava desesperadamente em realizar seu desejo, Freya aceitou sua proposta. Se a mentira da Sheer fosse descoberta, tudo estava acabado para ela. Ela nunca mais poderia se envolver com Bel, falar com Bel, olhar para o Bel, estar perto dele. Se a sua mentira fosse descoberta, ela nunca mais faria quaisquer contatos com o garoto. E Sheer aceitou isso, e as duas firmaram esse acordo. E em seguida, Freya provocativamente ri para a garota, dizendo que ela também aproveitará as festividades como ela quiser. Afinal, a partida precisa ser justa. Se uma vai ir atrás do coelho, a outra também pode. Essa é uma competição justa entre as duas. Para o Bel. E aqui os ponteiros do relógio começam a se mover, o tic-tac começa a soar, e o único pensamento de Sheer é seu pedido para que seu desejo se realize aqui. E outra coisa que eu não podia deixar de pontuar, amigos, é a introdução que nos deu vários spoilers. A introdução dessa temporada está cheia de spoilers gigantescos, inclusive. Mas eu fiquei surpreso porque alguns desses spoilers só podem ser entendidos por quem já leu a novel. Nessa introdução tem spoilers, mas quem não viu a novel não vai entender alguns deles, e eu achei isso muito interessante, inclusive, porque eu só percebi alguns deles porque eu já li. Mas claro, eu não vou dar esses spoilers porque eu não quero estragar a experiência de ninguém. O que posso dizer, porém, é que essa opening nos dá certeza que pelo menos até o volume 18 vai ser sim adaptado, ou seja, pelo menos 3 volumes da light novel nessa temporada, que é o arco inteiro da Freya fechadinho. E nesse vídeo você pode conferir mais sobre a situação de Freya e Sheer e Ryu e essas paradas que eu também comentei sobre o primeiro episódio, então se você quiser ver mais sobre isso, assiste aí que você não vai se arrepender. Agora, eu fui.